A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Perdão, nosso Senhor. Que me engasguei tomando água, mas já estou me sentindo melhor. O texto que eu escolhi para esta classe dominical é João capítulo 21 e também o texto de Lucas capítulo 24. João capítulo 21, depois destas coisas, manifestou-se Jesus novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo conhecido como Mar da Galileia. E manifestou-se desta maneira. Essa palavra manifestar, ela está ligada a todas as manifestações que Jesus viveu depois da sua ressurreição. Essa manifestação é depois de 8 dias. Depois de 8 dias desse texto de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, durante a madrugada, elas vieram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida. Então, aconteceu tudo o que aconteceu, que vocês podem saber lendo esse texto. E então, o Senhor Jesus se manifestou no meio deles no verso 36. Nesse mesmo dia, no verso 36. Eu queria que vocês vissem comigo, porque os dois textos, eles se juntam, e quando a gente lê os dois textos, a gente percebe que há uma diferença de tempo, e a gente descobre, quem tem a Bible Cronos vai ter isso aqui tudo em ordem cronológica. Isso é um privilégio quem tem a Bible Cronos. Quem tem a Bible Cronos tem uma verdadeira biblioteca na sua mão. Eu coloquei tudo isso em ordem. Desculpa porque hoje me engasguei ao tomar a água. Tinha um pedacinho de gelo. E esse foi um problema para mim. Mas eu darei a aula mesmo assim. No capítulo de Lucas 24, versículo 36, nós então estamos vendo aqui: e enquanto eles falavam destas coisas, o próprio Jesus se pôs em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles ficaram espantados e atemorizados, parecendo-lhes que viam algum espírito. Então ele lhes disse: por que estáis turbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e os seus pés. E ainda assim não criam, porque, por causa do gozo e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Mostrando que o corpo da ressurreição, apesar do pouco entendimento que nós temos visto nos livros, mas
Aqui o Senhor Jesus prova para nós que o corpo da ressurreição, ele poderá, o corpo da ressurreição poderá se alimentar. Então ele coloca aqui, que não é o tema da nossa mensagem, mas sim aquilo que realmente Deus colocou no meu coração para mostrar para vocês que situação nós vivíamos quando nós começamos o nosso ministério. E como o Senhor Jesus avalia o nosso ministério depois de atitudes que nós tomamos na caminhada da demonstração ou do testemunho desse ministério. Exatamente isso que eu gostaria de tratar com vocês agora. Então Jesus pergunta no início, peço muita desculpa, viu? Mas eu vou dar aula mesmo assim. Lucas capítulo 24, verso 41, e ainda assim não criam por causa do gozo. Aí Jesus pergunta, tende aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram parte de um peixe assado, e um favo de mel. E ele os tomou e comeu diante deles. Então, ele abre a mente deles para que compreendessem as Escrituras a partir desse texto. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas palavras de amor. Lucas 24 para João 21, a diferença são de 8 dias. A diferença que nós temos aí é grande, de 8 dias. Então ele se manifesta aqui no dia em que ele ressuscita, no primeiro dia da semana, como primícias, e a seguir, depois de 8 dias, ele vai ao encontro dos seus discípulos lá no mar, ou no lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia, como nós temos esses 3 nomes para falar para vocês. No início do ministério, quando Jesus começa o seu ministério aqui no Evangelho, nós vemos como eles começam o seu ministério. Jesus falando com eles aqui no princípio. Logo depois do seu batismo, no capítulo 1, nós vemos as bodas de Caná no capítulo 2. Depois o Senhor Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, o discipulado, e ele começa o seu trabalho evangelístico com a mulher samaritana no capítulo 4. No capítulo 5, ele começa a curar de forma extraordinária enfermos, como aquele que estava ali na beira do tanque. Depois, ele é tratado no capítulo 5, verso 10, com incredulidade, mas também com inveja. E ele começa a falar no capítulo 5 sobre o seu testemunho a partir do versículo 36. Ele começa a multiplicação dos pães no capítulo 6. E Jesus, então, vai para Jerusalém para se revelar de uma forma extraordinária no dia do seu aniversário, que é na festa dos tabernáculos. Isso aqui é tremendo. Estou só olhando aqui para o texto para mostrar para vocês quando eles começam a revelar. Por exemplo, em Lucas, veja só, vamos folhear ali o início de Lucas, e vocês vão ver algo extraordinário também ali. Jesus é apresentado no capítulo 2, depois nós temos ali as palavras de João Batista, como uma voz que clama no deserto. E a partir do capítulo 3, versículo 23, Jesus começa a manifestar-se ali e ele dá a genealogia de Maria,
ali a genealogia de Maria, que deve ser lida de trás para frente, do versículo 38 ao versículo 26 do capítulo 3. Deve ser lida de trás para frente. No capítulo 4, Jesus vai ser tentado por Satanás e, por fim, ele começa o seu ministério depois de se levantar na sinagoga a partir do capítulo 4, versículo 32. Essa é a vida do Senhor Jesus. Quando ele começa o seu ministério, Jesus, ele tem um desejo do coração conhecer os seus discípulos, de buscar os seus discípulos, especialmente no capítulo 6, né, quando Jesus começa a tratar, no verso 12, nesse parágrafo aí do capítulo 6, verso 2, aconteceu que naqueles dias subiu ao Monte Pará e passou toda aquela noite em oração a Deus. E quando raiou o dia, chamou os seus discípulos e escolheu, dentre eles, 12, capítulo 6, verso 13, a quem também deu o nome de apóstolos, a saber, Simão, depois André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, depois Judas, Tiago, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E ele começa a levá-los a um desafio da evangelização, ao mesmo tempo que eles estão sendo discipulados por Jesus, e aí ele profere o seu grande discurso, quando ele começa o seu ministério com os seus discípulos. Aí nesse texto, especialmente no capítulo 9, deixa eu ver, eu esqueci, capítulo 9, Jesus dá autoridade a esses 12 discípulos sobre todos os demônios para curar a enfermidade. Capítulo 9, verso 1. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou lendo o texto, pastor, para vocês, o início do ministério de Jesus, que vocês me acompanhem na sua Bíblia. E aí, ele os envia no capítulo 9, verso 2, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí vocês têm aí quando Jesus manda-os, veja só bem, o texto, ele os manda, capítulo 9, verso 12, ele diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E eles foram fazer isso. Mas eu não vou ler tudo isso aí. Mas tem um detalhe importante que eu queria que vocês vissem. Aí está, no verso 10. Eles foram enviados como discípulos, no verso 1, né? E o verso 10, e regressando os apóstolos. Então, eles foram enviados, quando eles praticam, veja bem, quando eles vão praticar o que Jesus mandou eles praticarem, eles voltam como apóstolos. E ele não está falando apenas de 12 pessoas, mas está falando, como nós vemos aqui no capítulo 10, logo a seguir, no capítulo 10, nós vemos quantos que Jesus havia escolhido, logo no capítulo 10, é o mesmo texto, não tem, Jesus não viveu o capítulo 9, aí na terça-feira ele viveu o capítulo 9, na quarta ele viveu o capítulo 10, não tem isso aí não tinha na escritura, quando eles fizeram a narrativa, não tinha verso 1, verso 2, verso 10, não, isso é uma história completa. Aí o capítulo 10, verso 1, e depois destas coisas o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante da sua face. E aí ele diz que a seara é grande. E depois eles voltam, e o texto mostra que eles estão regozijando, cheios de gozo, voltando os 70, né? Cheios de gozo. E Jesus diz para eles não ficarem alegres, porque os demônios
se submetiam a eles. Então temos o capítulo 9, o envio dos 12, e o capítulo 10, o envio dos 70, que incluía também os seus 12 discípulos, porque Jesus deve ter colocado eles na liderança desses grupos para que eles pudessem praticar o que Jesus tinha feito durante todo esse período que eu estou lendo para vocês na Bíblia. O que é importante. Vocês não leem a Bíblia, eu tenho que ler para vocês. Então, quando eles começam o seu ministério, o texto é tremendo, porque quando eles começam o seu ministério, logo no início, nós temos no princípio outro texto que eu não li, né? Que eu não pude ver com você, mas eu quero ver. Eu também folhear o texto também de Marcos, quando eles começam a ver o ministério do Senhor Jesus, eles, diz o texto, capítulo 1 de Marcos, diz o texto, capítulo 1 de Marcos diz assim, verso 15, verso 14, mas assim que João foi entregue às autoridades, vamos estar no capítulo 3, no capítulo 5 de Mateus, veio Jesus para a Galileia, proclamando o evangelho do reino, que ele respeitou o ministério de João Batista, ele respeitava o ministério de João Batista. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês sobre isso, ele não se meteu no ministério de João Batista. Aí ele diz no verso 15, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está ao alcance de vossas mãos. Arrependei-vos e crede no evangelho. E quando passava junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. E Jesus disse, vinde após mim, e eu vos transformarei em pescadores de homens. E quando ele foi um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, remendando as redes. Remendando as redes. Então, eles estavam vivendo um momento de remendo. Olha, irmãos, a situação como o Senhor Jesus, irmão Anderson, irmã Thaís, né, Cas de Jesus, veja como o Senhor Jesus nos encontrou quando nós começamos a andar com Ele. Como Ele nos encontrou, né? Como Jesus te encontrou quando você foi ungido, quando você foi chamado para o ministério? Como você foi encontrado? Aí ele tem aqui para nós, diz aqui, encontraram no barco, remendando as redes, e imediatamente o chamou. E em Lucas, que é o mesmo texto, se referindo a isso, em Lucas, no capítulo 5, não vai a memória, no capítulo 5, aqui está, deixa-me ver, capítulo 5. E aconteceu que quando a multidão apertava para ouvir, Lucas 5:1, a palavra de Deus, ele estava em pé, junto à praia do lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido delas, estavam lavando as redes, lavando e remendando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco para fazer dela um púlpito, né? Então ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então eles estavam falidos, porque eles disseram, ainda reclamaram, ele disse, faz-te ao mar alto, verso 4, e respondendo-lhe Simão, disse, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Jesus queria fazer o pagamento da empresa que ofereceu o púlpito para ele, a empresa do Senhor Jesus. A empresa dos discípulos que o Senhor Jesus está usando ali. Então, eles estavam vivendo um momento de falência. Eles não tinham pescado, estavam remendando as redes.
o fruto do trabalho deles fugia deles, porque vocês estavam remendando as redes. Aí chega Jesus para mudar a história dele. Enche o barco deles, aqui no capítulo 5, e você vai ver que ele vai chamar o seu rival, que é João, Pedro, vai fazer sinal, porque estava zangado, bicudo, Jesus não chamou, né? Não o chamou para ir com eles, por que não chamou? É aquelas coisas de homens carnais. E ele enche o seu barco e vai quase a pique, ele tem que cooperar com João. João vem e os dois barcos são cheios. Mesmo que Jesus não devesse nada para João, mas ali nós vemos a glória da justiça do Senhor Jesus. É o que eu quero mostrar para vocês. Como eles estavam no princípio, estavam falidos, remendando as redes. Jesus teve misericórdia, chamou-os como discípulos, transformou-os como apóstolos. Tudo isso eu li para vocês aqui em pouco tempo, nesses 20 minutos que eu estou falando para vocês. Para dizer algo muito importante, quando chega o tempo do ministério, de terminar o ministério, Pedro testemunha de tudo aquilo que Jesus havia feito naqueles 3 anos e meio de ministério. Ele está triste. Ele está triste porque deixamos os nossos trabalhos, demos os nossos barcos para a obra do reino de Deus, ofertamos o nosso tempo, servimos a Cristo durante esses 3 anos e meio, e agora Pedro, sem fé, ainda o nega, diz que não o conhece. Ele se esquece desde o princípio de como ele estava, né? Vivendo ali do que vinha, do que dava. E ele rapidamente se esquece durante esses 3 anos e meio, né, que o período do fruto incircunciso, que vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando, que Deus se move em ciclo de 7 anos, os 3 primeiros anos, em Levítico capítulo 19, verso 13 em diante, ele fala: quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvores, estas árvores serão para vós como incircuncisos, isto é, frutos amargos que cairão na terra para poder das suas enzimas fertilizarem até 6 metros de profundidade da terra. Porque Deus foi o Criador, Ele que fez assim. Esse período de fruto circunciso que a gente passa era o período que Jesus estava falando com os seus discípulos. E ele cita aquela parábola, quando ele fala da figueira plantada no meio da vinha, que ele vai ver fruto nela. E diz: tem 3 anos que eu venho aqui para ver se deram fruto, se ela deu fruto. E corta, lança por terra, mas o vinhateiro vai e fala: não, que é o Espírito Santo. E ele intercede por eles, ele está se referindo aos seus discípulos. 3 anos de ministério, isso está falando desse tempo incircunciso, do ministério dos discípulos, que começaram como discípulos, voltaram como apóstolos, os 12, os 70 também, outros apóstolos do Senhor Jesus ali, que Jesus estava levantando ali. Então, o que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos? Nós estamos vendo como é que nós começamos e o que nós estamos exigindo depois de 3 anos que a figueira está plantada no meio da vinha. E nós queremos imediatamente colher frutos desses 3 anos. E essa figueira está plantada. E Jesus está dizendo: não deram frutos. Meus irmãos, o assunto era tão sério que o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, teve que soprar sobre eles o Espírito Santo, porque eles nem convertidos eles eram. Irmã Daiane, irmão Felipe, irmão Marquinhos, Ellen Kellen, que está me ouvindo agora, onde vocês estiverem. O que eles tinham quando começaram rede furadas? Não tinham pescado, não estavam pescando, os peixes estavam se revolucionando contra eles, os frutos fugiam das suas mãos, e o Senhor Jesus chegou nessa hora para que eles vivessem 3 anos de fruto incircunciso. 3 anos.
Todos nós, os latinos, de modo geral, queremos imediatamente que Deus comece a fazer. Ah, Deus não fez nada essa semana, eu já queria que Deus fizesse um milagre essa semana. Eu fui ungido, Deus me ungiu, já queria que Deus fizesse um milagre nessa semana. Aí ele precisa de ter esses 3 anos. Não queria ler para vocês, não queria ler não. Mas eu vou ler. Eu vou ler para você. O texto é terrível. O texto é terrível. O texto é terrível porque ele coloca aí capítulo 19. Ele coloca aí, ele diz assim. Capítulo 19. Aí ele diz, verso 23. 23. Não é 13, é 23. E quando tiveres entrado na terra e plantares toda sorte de árvores frutíferas, que é a sua empresa, seu propósito, seus pensamentos quanto ao propósito, né? Seus frutos serão considerados incircuncisos durante 3 anos e não os comereis. Então a pessoa bate, ela luta, ela reclama, ela fala que a gente está amaldiçoando, ela fala que a gente está profetizando coisa ruim, ela luta, ela rebate, é como um peixe que você tira fora da água, e rebate, palavras. E Deus se mantém, Levíticos capítulo 19, verso 23, meu irmão Josué Aguiar. E a pessoa passa a estressar. E os discípulos estavam passando por esse período, os 3 anos e meio. Jesus termina o ministério e eles vão enfrentar agora o 4º ano. Por isso que o Pentecoste ele vem logo a seguir, que é o ano da consagração, que é o 4º ano. Só no 5º ano é que ele vai, no 5º ano é que ele vai colher as bênçãos abundantes. No 6º ele vai ter a bênção tríplice. Não é disso que eu estou falando, só estou dando uma geral para vocês entenderem isso aqui. Pastor Elias Monteiro, meu amigo. Wagner Soares. Vinícius. Muito obrigado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. É esse espírito, essa opressão demoníaca que te ataca de fora para dentro, para você querer ver resultados imediatos. Mas Jesus está perguntando, como você estava quando eu cheguei na sua vida? Remendando redes, porque os frutos estavam fugindo de você. Passou a noite inteira jogando a rede de um lado e os peixes iam para o outro. Jogava do outro lado e os peixes para o outro lado. Quer dizer, Deus está no controle da sua vida a fim de que você se submeta e aprenda a abençoar a terra onde você está. A rua onde você está. A casa onde você mora, o apartamento onde você mora. Enquanto as suas palavras forem negativas, suas palavras forem de recusa, você vai permanecer aí mais 3 anos. Vai. Porque como você estava quando Jesus te encontrou? Como você estava? Meu querido Garcia aí na França, né? Os frutos fugindo. Porque Deus está nesse controle. Esse Deus, por que está fugindo? Está fugindo porque você não quer assumir a felicidade que Deus te deu ao te colocar aí, onde você está. Quando você sair, você vai sair pela porta da frente, você não vai sair fugindo, não. E por que eu estou dizendo isso? Por que você está dizendo isso, pastor Alderi Nelson? Porque quando terminaram os 3 anos do seu fruto incircunciso, Jesus ressuscita dentre os mortos para viver com eles pelo menos 40 dias desse novo ano, que é o 4º ano, conforme está escrito aí, capítulo 19, verso 24. Mas eles não entenderam isso aqui. Por isso você fecha a sua empresa no 2º ano, 3º ano, 1º ano. Aí você começa uma congregação e fecha no 2º ano. Por quê? Porque você não conhece a lei, como Deus trabalha. Deus trabalha nos ciclos dos 7 anos. 3 anos e meio. 3 anos que eles começaram. Depois vem aí esse período da ressurreição. Aí começa o Pentecoste. Que eles chegam ao tempo do Pentecoste. Aí Jesus ressuscita dentre os mortos no capítulo 24. Ele se aproxima dos discípulos. E Jesus lhes pergunta.
Olha só, o que vocês têm aí para comer? Capítulo 24, no final dos 3 anos. Estão vindo aí, Wagner? Marcelo Gonçalves, meu amigo. Ele está no final do ciclo dos 3 anos da figueira no meio da vinha, que é Israel, a figueira no meio da vinha. Né? E eles, os discípulos, são a figueira. Ele está contando essa história por causa deles. 3 anos estou convosco e não vejo fruto. Então, Jesus, verso 24, Jesus diz assim: que tendes? Que tendes? Que tendes aí para comer? O que você tem para comer? Aí eles disseram: temos ainda um peixe assado. E o que você tinha quando você começou o ministério comigo? Não, não tínhamos pescado nada. Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 1. Como você começou? Rede furada. Jesus emprestou o barco deles. Jesus tirou o barco deles da falência. Com os seus conselhos, com as suas palavras proféticas. Como era o seu carro quando Jesus chegou na sua vida? Como estava a sua empresa quando Jesus chegou na sua vida? Ela não começou a prosperar quando você começou a dar do fruto da eira? Deus não começou a te abençoar quando ele começou a receber o fruto da eira? Isso aqui é só para os espirituais, para entender o que eu estou falando, para que os que são carnais não entendam isso aqui. Estou falando em parábolas. Passamos a noite toda. Lucas, ele diz no início, não pescamos nada. E Jesus, então, vai lá com eles, depois da ressurreição, e pergunta: o que vocês têm? O que vocês têm aí? Aí eles disseram: temos ainda peixe, temos ainda mel, ainda há um pouco de doçura nesse período de 3 anos que estamos te servindo. Ainda há fé, ainda há cristianismo, ainda há novo nascimento nesses 3 anos. É o tipo do novo nascimento. O peixe. Meu Deus, ainda tem alguma coisa para comer. Ainda tem memória. É o peixe. Tem memória? Tem. Para lembrar. Como é que era quando vocês estavam vivendo no início? Como era? Quantas vezes o Senhor, nesse período de anos, de 3 anos a 3 anos e meio, te livrou da morte, hein? Te livrou de alguma coisa, mudou sua história, te construiu, né? E agora você olha para sua despensa e você vê peixe, ainda tem peixe, ainda tem alegria. Aí você fica chateado. E o texto foi forte, porque Pedro se levantou e disse: eu não quero viver de pedaços de peixe de sobra, hein? Eu não quero viver com pedaços de favo de mel, eu quero abundância, né? Eu quero viver em cidade grande, eu quero a opulência, eu quero glamour, eu quero que todo mundo me conheça, eu quero ser igual a esse pregador, essa pregadora, eu quero ter essa igreja, eu quero ter esse púlpito. E aí você esquece que aquele a quem você está tendo como referência, ele também passou pelo tempo das redes furadas. Ele passou pelo tempo das redes furadas. Ele passou no tempo em que ele pescava e não recebia fruto nenhum, porque os frutos fugiam. E ele ia receber o seu salário num saco furado. Jesus chegou nessa hora na sua vida, você esqueceu do peixe? Que pelo menos memória você ainda tem? Você esqueceu do que Deus fez na sua vida? E eles disseram: é pouco peixe. Jesus perguntou para eles. Naquele dia eles decidiram voltar para o Lucas 5 da vida deles. Naquele dia Pedro, zangado. Muita gente diz que não foi assim, que é conversa fiada. Isso é a Bíblia que fala. Aí você não tem conhecimento da Bíblia, vai falar besteira. Tem cuidado com quem você está escutando. Tem gente que acredita mais nas pessoas do que na Bíblia. Tem gente que crê mais na revista da escola dominical do que na palavra de Deus. Ah, mas eu ouvi o pastor falar assim. Meu irmão. Aí em Lucas, eles ficam tristes porque Jesus perguntou o que eles tinham de comer. Eles podiam dizer: graças a Deus, ainda temos um peixe aqui para comer.
Graças a Deus ainda temos a doçura do mel no ministério. Nós confiamos em Ti. Vamos esperar o Pentecoste. Vamos esperar até que a igreja venha e deposite aos pés dos apóstolos. Mas eles se agoniaram, né? Eles se agoniaram. Aí o que é que diz o texto? Aí você vai para João, capítulo... Você vai para João, capítulo 21. Aí você vê o que diz a Bíblia. Depois destas coisas, Jesus se manifestou. E aí no verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Pedro, vou pescar. Essa palavra vou pescar não é no sentido de que eu vou ali para lançar um anzol. Senão, é que eu estou com muita vergonha de ter só esse peixe aí. Jesus chegou, tinha aí. Era o rabo de peixe. No texto, no grego, é o rabo de peixe. Que fica assim meio estranho isso aí, mas é o rabo do peixe. E um favo de mel. Jesus, me dá isso aí. Não tem problema. Não tenho vergonha. E eles disseram, estamos com ele há 3 anos. Né? Esqueceram dos frutos circuncisos. Eles não queriam passar de jeito nenhum o fruto circunciso. Como eu tenho dito para várias pessoas. Vou voltar para o capítulo 5 da minha vida. Vou voltar para as minhas redes furadas. Vou vender meus marmitex, né? Lá para os espiritualistas. Né? Vou vender os marmitex. Como eu estava. Como é que eu dirigia? Como é que eu dirigia aquele carro velho, pisando na embreagem, sem tirar a embreagem do pé? Né? Como é que eu fazia? Como eu vivia? Vivendo na casa de alguém onde o som todo domingo era alto, onde não havia espaço para ouvir a palavra, onde não havia silêncio para sentar para ouvir. Estava desconstruída. Vivia uma vida desgraçada. Mas eu esqueci rapidamente isso. Mas ainda sobrou um favo de mel. Mas ainda sobrou um pedaço do peixe. E era para ele dizer, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, eu sei que Deus está te usando, que Deus está te usando para me construir, eu sei que Deus está fazendo isso para construir minha alma, minha vida, mas não, acha-se capaz. Não, eu vou voltar para a minha pescaria, esse tempo que eu passei com Jesus foi em vão. Esse tempo que passou com Jesus, olha o que sobrou, só um pedaço de peixe. Felipe, olha só que coisa tremenda. Vou voltar para o capítulo 5. E aí o que acontece? E ele, nós também vamos contigo. Porque ele é líder, ele atrai as pessoas. E foram e subiram no barco. No mesmo barco onde Jesus havia usado. Onde Jesus usara como púlpito. Imediatamente naquela mesma noite. Não pescaram nada. Coloca aí Lucas 5:5. Eles voltaram para o estágio inicial. Eles voltaram para o estágio inicial. Meu Deus. Meu Deus. Quantos de nós estão vivendo isso? Não, eu vou ficar mais nessa igreja, não. Chegou a hora de eu sair, eu quero saber mais nada com esse pastor. Isso aqui está tudo errado. Aí você se torna uma maldição de rebelião no meio. Por quê? Você vai voltar a pescar. Vai voltar o que você fazia antes. Hein? A figueira não deu fruto, vai ser cortada. 3 anos não deu fruto. O vinhateiro, que é o Espírito Santo, veio defender você, rapaz. Veio defender você. Quantas pessoas estão sendo usadas por Deus para te defender da tua rebelião, aquele sentimento terrível que não sai da sua alma. E você quer ir voltar para o capítulo 5, quando Deus quer colocar um João 22 na tua vida. Ele quer continuar a tua história. Meu Deus. Meu Deus. Vai esculpir o bezerro de ouro, é isso mesmo. Não pescaram nada naquela noite. Jesus estava ali, perto deles. Jesus estava ali antes que eles chegassem. Capítulo 21, verso 4, tendo chegado ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia
no mesmo dia no mesmo lugar onde Jesus tinha emprestado aquela empresa. Jesus emprestou a tua empresa. Jesus emprestou a tua empresa, rapaz. Mas você esqueceu. Você esqueceu de quem Jesus usou para abençoar a tua empresa. Que ele ficou em pé na tua empresa, ele pregou na tua empresa, ele recebeu os proventos do teu trigo na tua empresa. Aí rapidamente você esqueceu. Meu Deus. Toda noite Jesus não te ajuda. Por que Jesus não ajudou eles na noite? Jesus não, ele deixa você passar a noite sozinho. Até que você reconhece que a noite acabou, é manhã. E no amanhã você se converte. E tendo chegado ao romper da manhã. E o que é mais impressionante é que eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Verso 4, não conheceram que era Jesus. Isso aqui é muito forte, tem uma razão, né? Porque depois da ressurreição o seu corpo foi diferente. Seus dentes, todos os seus dentes foram diferentes. Já não eram mais aqueles dentes de leite pequenininhos, agora são os dentes da ressurreição, dentes eternos, gloriosos e em um corpo imortal, em um corpo alto. Agora ele estava mais alto porque ele estava no corpo de Adão, o corpo da ressurreição. Muita gente não vai dizer isso para você. Eu não quero falar sobre isso. E aí no verso 5, Jesus lhes perguntou, filhos, e Jesus era irmão deles, mas ele estava falando de filhos. Tendes algo de comer? Ele havia perguntado 8 dias atrás. Vocês têm o que comer? Isso ainda temos. Ainda temos isso, ainda temos. E agora que vocês deixaram o ministério, que vocês voltaram à pescaria, que vocês voltaram ao estado inicial. Meu Deus. Mário Sérgio, foca no que eu estou pregando. Quando você se desfoca é que você está despreparado. Foca no que eu estou falando. Aí o texto é terrível. Verso 5. Tendes algo de comer? 8 dias atrás, ele havia perguntado para eles. Eles não tinham. Estava com Cristo. Estou com Cristo. Mesmo estando com Cristo, ainda tenho alguma coisa. Permanecendo no ministério, ainda tenho alguma coisa. Permanecendo no ministério, eu ainda tenho alguma coisa. Meu Deus. Vocês gostariam de ter toda essa mensagem completa assim? Todas as páginas? Vou colocar no meujesus.com. Não, meujesus.org. Vou pedir para o Anderson colocar, para vocês lá. Vou mandar para ele ainda hoje. Daqui a pouquinho eu mando para o Anderson colocar lá no meujesus.org, para vocês baixarem lá. Tendes o que comer, vai ser chamado assim. Tendes o que comer, vai ser o nome da apostila. Vai dar acho que umas 12 páginas disso aí, por aí. Você baixar lá, tá certo? Vai ter um custo, né? Porque eu ofereci de graça, ninguém deu valor. Então, já entendi tudo isso. Aí no verso 5, ele pergunta, mas com o objetivo de humilhá-los e perguntar, e aí, você estando no seu novo trabalho, antigo, do capítulo 5 de Lucas, que vocês voltaram para lá, para o estágio, né, da marmita, do Marmitex? Que tal aí? Como é que vocês estão? Naquele tempo a rede estava furada e aqui a rede está completa e nós não pescamos nada. Nós estamos piores, porque lá a gente tem uma razão. Eles fogem pelo buraco da rede, mas aqui a rede está inteira, mas não tem peixe, não tem produto. Meu Deus do céu. Que tremendo. Não, eu não vou mandar nada pelo e-mail, não. Para de conversa. Você vai lá no meujesus.org e adquira lá. É isso mesmo. Nada de mandar pelo e-mail. Não vou mandar mais. Nunca mais na minha vida. Muito bem. Voltando para lá. E aí ele diz, filhos, tendes aí algo de comer para dizer, e aí, o que está acontecendo com vocês? Vocês não voltaram para o antigo trabalho? Hein? E aí? Meu Deus. E Jesus lhe disse, lançai a rede do barco à direita, e o achareis.
Então lançaram lá e já não podiam puxar a rede, porque era grande o cardume de peixe. E há um texto tremendo, como Pedro estava nu. Quando você deixa o ministério, você fica nu. Você, você deixa as indumentárias com as quais o Senhor Jesus te chamou para o ministério e começa a inventar novas indumentárias porque você engordou e o paletó não cabe em você. Tu acha que a gente não sabe disso, cara? Que você não põe paletó e põe aquelas blusas, aqueles nomes lá, Coca-Cola. Rapaz, que vergonha, hein, rapaz? Você aprendeu isso, rapaz? Sai do ministério. Quando você está começando a desviar do ministério, você começa a inventar coisas na sua igreja, porque você, quem manda sou eu. Não tem ninguém sobre a sua cabeça. Seu casamento está quase por se destruir, está quase acabado. Porque não escuta conselho. Não escuta o conselho da sua esposa, não escuta o conselho da diretoria, nem é só para poder constar ali. Aí que você vai inventando, né? E Pedro, sabe o que Pedro inventou no seu novo tempo, no seu ministério? Nudez. O negócio aqui é nu. É tirar cueca. Vamos ficar pelado. Nós estamos livres sem Jesus. Não tem ninguém para chamar a atenção da gente. Não tem ninguém para puxar a orelha da gente. É todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Aí olha só o que está acontecendo com o Pedro desviado. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, rapaz. É o Adonai. É o Adon. Então, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque Jesus não vai te aceitar do jeito que você está se cingindo no seu púlpito. Porque você viu o grande pregador usar a camisa de gola, eu também vou usar? Mas você já viu como é que está a vida desse pregador? Você deu uma virada lá, como é que está a vida daquele pregador? Para você imitar? E aí? Não, aqui é o seguinte, eu sou o pastor da igreja, estou no meu barco, a minha igreja chama-se Barco Church, é Ship Church, e aqui todo mundo pelado, aqui todo mundo vai ficar pelado, aqui todo mundo vai tatuar, aqui todo mundo vai encher de tatuagem, porque eu sou o pastor, quem manda aqui sou eu. E aí você falando isso. Porque quando você sai debaixo de uma cobertura, só vai fazer besteira, e não adianta que a Bíblia não vai te respaldar. Não tem respaldo para você. Lá na frente vai morrer sozinho. Vai morrer só. Porque à medida que o tempo vai passando, ninguém vai querer mais ouvir você. Porque você saiu. Está me ouvindo? E agora? O que você vai fazer? Não, eu estou inventando uma nova moda. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Estou sem Jesus, não tem ninguém mais aqui. Aí Jesus aparece. Primeira coisa que ele faz é se vestir. Porque para voltar para Jesus tem que se vestir corretamente, com modéstia e segundo o ministro. Meu Deus, isso aqui é forte. É Boat Church. Isso aí, Alexandre. Alexandre Fantin. Você tá por aí, rapaz, deve estar de madrugada aí, meu. Você tá aí. Aí você vai seguir líderes loucos, líderes que não podem de nenhuma maneira provar o que estão fazendo. Meu Deus. Pedro saiu, deixou, abandonou o ministério. Aqui quem manda sou eu e aqui todo mundo vai ficar pelado. Aqui é negócio novo, aqui é uma nova doutrina. Quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando através da sua palavra. Aí quer voltar para Jesus assim, primeiro te veste. Primeiro vai vestir roupa. Primeiro vai te endireitar, rapaz. Primeiro vai se colocar no testemunho, rapaz. Você não vai entrar aqui, não. Você não vai inventar novas vestimentas para o sumo sacerdote, não, rapaz. Eu ainda sou o Deus da coroa, eu ainda sou o Deus da mitra, eu ainda sou o Deus do peitoral de juízo, eu ainda sou o Deus da túnica, eu ainda sou o Deus das campainhas, eu ainda sou o Deus das romãs, eu ainda sou o Deus do meu tabernáculo. E quem manda no meu tabernáculo sou eu. Não vem inventar moda, não, que não vai pegar. Porque eu vou tirar o coração do povo de sobre ti. E eles vão embora, te deixarão sozinho.
É isso. Aí você diz, é melhor ficar com Jesus. Porque estando com Jesus eu ainda tenho peixe, ainda tenho a doçura do mel, ainda posso falar em línguas, ainda posso falar em mistérios, ainda posso servir a Deus com a minha Bíblia. Eu vou pregar com a minha Bíblia. Eu não vou pregar com o meu iPod, nem com o meu telefone celular, não. Eu vou pregar com a minha Bíblia. Eu ainda leio a minha Bíblia. Minha Bíblia velhinha, descascada, mas ainda é a Bíblia. Oh, meus irmãos, quantos modismos os pastores neopentecostais estão fazendo em nome de uma despedida de Lucas 24 para um novo tempo de João, capítulo 21. Aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele diz, tu sabes que eu gosto de ti. Pastor, onde está essa versão? Está na Bíblia. E a nossa versão está exatamente como está no grego. Na sua Bíblia está dizendo, tu sabes que eu te amo, mas é mentira. As sociedades bíblicas do mundo inteiro mentiram e mentem quando colocam a palavra eu te amo, porque Pedro não disse eu te amo. Pedro disse, eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Por isso que eu coloquei a versão de Nelson, 5.113 correções na versão. A Bíblia não tem erro, mas as traduções têm erros. Então, dentro dessa visão, eu quero mostrar. Enquanto nós estivermos servindo a Deus, mesmo passando por dificuldades, espere o Pentecostes, que o capítulo 21 de João, a seguir vem Atos 1. Logo a seguir vem Atos 2. E aí você vai viver a maior prosperidade da sua história, quando você não tem vergonha do tempo dos filhos incircuncisos do seu ministério. Serão 7 anos. 4º ano da consagração. Depois você tem o ano da abundância. Depois tem o ano da bênção tríplice, que ele vai te dar pelo 7º, pelo 8º, pelo 6º, pelo 7º e pelo 8º ano, que é o primeiro ano do novo ciclo, para que você possa enriquecer com as grandes bênçãos de Deus na sua vida. Então, por que você está querendo deixar? Hein? Por que você não, agora mesmo onde você está, agradece a Deus pelo pedaço do peixe que ainda restou, depois de tantas batalhas, de tantas dificuldades, que ainda ficou ainda o mel, ainda tem mel nesse favo. Mas não vai pescar, não. Você não vai pescar nada. Vai passar vergonha, porque o Senhor Jesus vai te dar uma maior lição na sua vida, porque não era para ele fazer isso. Quando ele perguntar para você, sabe por que você fez isso? Porque você só gosta de mim. Pedro, tu me amas, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas, eu gosto de ti. Aí Jesus disse, Pedro, então tu gosta de mim, né? Aí Pedro ficou triste, porque pela 3ª vez Jesus perguntou, tu gostas de mim? E mesmo sabendo que ele só gostava, não amava Jesus, Jesus disse, apacenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. Depois apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque no ministério, 30% vai ser de ministros, 60%, né? Você vai ter aí 60%, né? 33% vai ser de ministros, 60%, quase, né? 60 e poucos você vai ter de porcentagem de membros comuns, as ovelhas comuns e os ministros. E quando você não ama Jesus, você vai ter muito trabalho com esses cordeiros, porque são os ministros. Tudo isso é feito por tua causa, é feito para você, para que você tema a Deus, e que Deus seja o princípio na tua vida, o princípio na tua história. Não vai pescar não, permanece aí, vai chegar a tua hora, e eles vão ter que reconhecer que você foi fiel até o fim. E quando você for fiel até o fim, então o que resta para ti é o prêmio da coroa, e isso que ele tem para todos nós. E é tão especial tudo que Deus tem para nós. Visite nosso site. Nós estamos começando a anunciar hoje, já está no site. Você já pode comprar nesse momento a Bíblia Agenda. E o que é a Bíblia Agenda, Pastor Nelson? É a Bíblia que tem o dicionário homilético no meio dela. Ela é bem grossa, eu tenho ela por aqui.
Por quê? Porque qualquer assunto que você quiser, por exemplo, você quer estudar quer pregar sobre um assunto, aí diz o vocábulo que você tem. Qualquer vocábulo que você disser, tem lá. Já com os textos da Bíblia, para colocar em ordem, colocados em ordem para você pregar. A Bíblia Agenda. E também tem a Bíblia, lá na parte final tem a agenda para você colocar as reuniões dos seus 23 ministérios que tem na Bíblia. Os 23 ministérios. Eu coloquei aí. Então você tem a Bíblia, qualquer tema. Suicídio, tem 14 razões porque a pessoa que opta pelo suicídio vai para o inferno. Não tem ministério que te salve. Não tem abraço de presidente que te salve, não. Não tem oração pentecostal que te salve. Se optou pela sua morte, vai pagar pelo seu próprio sangue. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 8. E ali eu tenho 14 razões. Qualquer assunto. Qualquer assunto que se quiser, está lá na Bíblia Agenda, com os versículos, uma Bíblia. Quem tem essa Bíblia está caladinho, caladinho, que eles nem vão falar isso para você, tá bom? Entra lá na nossa página Meu Jesus e adquire, porque ela já está nas nossas mãos. Amém? Amanhã eu vou fazer uma live mostrando elas nas minhas mãos. Que o Senhor te abençoe.